Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Eu sou Pedro Paiva, correspondente da TV 247 aqui em Nova York, e eu dou as boas-vindas especialmente para quem está nos assistindo na Conferência Política Nacional sobre Drogas, um novo paradigma. Hoje eu vou trazer aqui para a entrevista o Benjamin Hansen, que é professor de economia da Universidade do Oregon e também pesquisador associado do Bureau Nacional de Pesquisa Econômica aqui nos Estados Unidos, para tratar um pouco sobre como é o processo de legalização das drogas, especificamente também da cannabis, aqui nos Estados Unidos. Benjamin, muito obrigado por conversar com a gente hoje. Bom dia. Benjamin, queria começar a nossa conversa falando sobre o processo da legalização da maconha nos Estados Unidos, que avançou muito nos últimos 12 anos, desde que Colorado, Washington aprovaram a legalização do uso recreativo. De lá para cá, vários outros estados seguiram esse mesmo caminho. A legalização do uso medicinal, porém, acontece desde 1996 na Califórnia. Como que você vê esse processo? A gente pode dizer que a legalização do uso medicinal foi um degrau no sentido de tornar possível a legalização para o uso recreativo? É definitivamente o caso que a legalização medicinal abriu o caminho para a maconha recreativa. Isso tem sido um padrão consistente nos Estados Unidos. Um estado primeiro adota a legalização medicinal. Frequentemente, a legalização medicinal permite dispensários abertos vendendo maconha. Após alguns anos, esses estados então legalizam recreativamente. E, professor, em quantos estados a maconha é legalizada nos Estados Unidos e qual é o balanço, né, perdão, dessa legalização do ponto de vista social, econômico? Na sua opinião, qual ou quais estados lidaram melhor com esse processo e por quê? Tecnicamente, em nenhum lugar, porque ainda é ilegal a nível federal. Mas, por enquanto, o governo federal decidiu não aplicar a proibição federal. Acho que muitos estados fizeram um trabalho decente. Se eu tivesse que escolher escolheria Washington. Elas tomaram medidas deliberadas na legalização, criando um sistema para rastrear maconha para prevenir desvios e escolheram impostos que são razoavelmente altos, e esses impostos criam financiamento para a educação e a aplicação das leis e regulamentos. Uma questão-chave que surge com a legalização, especialmente a nível recreativo, são os impostos. Muitas regiões que enfrentam a legalização escolhem fazê-lo para obter receita. E os incentivos econômicos muitas vezes levam à legalização, mesmo que sua comunidade não a queira socialmente. Por exemplo, pequenas cidades no Oregon optaram não impedir as vendas, mesmo quando foi legalização em nosso estado. No entanto, quando as cidades vizinhas começaram a vender e obteram muito em receita tributária as pessoas em sua comunidade estavam comprando em uma cidade vizinha, isso criou competição entre as cidades, levando a mais legalização. Interessante isso, porque de fato a gente vê isso muito no Brasil, né? A quantidade de dinheiro que se movimenta no tráfico de drogas, e esse dinheiro ele não é um dinheiro, né, livre de imposto, né? Ninguém paga imposto em cima disso. É algo interessante. E professor, hoje existe aqui nos Estados Unidos um debate sobre fazer com que o processo de legalização da maconha repare danos gerados pela guerra às drogas, sobretudo a comunidades negras que foram desproporcionalmente afetadas por essa guerra. Você considera que o mercado da maconha, quem lucra com a maconha hoje, está abraçando ou excluindo essa comunidade? Do ponto
do ponto de vista de marketing, a indústria da maconha está definitivamente abraçando muitos indivíduos negros conhecidos. Veja o Snoop Dogg. Embora ela ocasionalmente diga que está parando de fumar, ela abriu dispensário popular e uma loja online. Ele também veio se apresentar na inauguração de lojas em Ontario, Oregon, uma pequena cidade que legalizou a maconha, que vende a maior parte da maconha consumida nas cidades vizinhas em Idaho, onde ainda é ilegal. Sobre a questão de justiça, a legalização geralmente resulta em uma queda imediata nas prisões por uso de maconha entre indivíduos negros. E, professor, o que você considera que a gente, enquanto Brasil, pode aprender com os diferentes processos de legalização da maconha nos Estados Unidos? E quais erros você acha que a gente deveria evitar repetir no Brasil? O ambiente regulatório será crucial para fazer impostos prevendo a diversão do mercado legal para regiões onde onde não é legal, talvez até fora do Brasil. Ainda não sabemos o que acontecerá com a legalização completa. Eu posso imaginar que as empresas de tabaco estão fascinadas com a ideia de legalizar a maconha e combiná-la com o tabaco ou outros produtos para torná-la mais viciante, mesmo que cause câncer ou outros problemas de saúde a longo prazo. Isso é bem interessante e preocupante. E, professor, minha última pergunta para você. Alguns líderes defendem que apenas a legalização de todas as drogas poderá, de fato, acabar com o problema do crime organizado, algo que afeta fortemente países latino-americanos como o Brasil. O presidente colombiano, Gustavo Petro, por exemplo, defende a legalização da cocaína, afirmando que não é pior do que o uísque. Qual é a sua opinião sobre isso? A legalização de todas as drogas são atraente. No entanto, a crise de opioides nos Estados Unidos pode servir como uma lição em contraste com essa ideia libertária. Opioides legais eram narcóticos potentes destinados a tratar a dor. Quando se tornou claro que esses narcóticos legais estavam sendo abusados, novas regulamentações foram introduzidas e o que levou as pessoas a usarem a errônea e, eventualmente, fentanil. Oregon se tornou o primeiro estado a decriminalizar todas as drogas nos Estados Unidos. Embora isso tenha resultado em menos prisões e condenações por drogas, as overdoses também aumentaram em Oregon e após 3 anos, o experimento de decriminalização foi abandonada. No entanto, ainda não vimos uma comunidade experimentar a legalização completa. No entanto, me pergunto como os lobbies de errônea ou fentanil tentariam mudar as políticas públicas para seus lucros em vez de saúde pública se a legalização completa fosse permitida. Professor, muito obrigado pela sua participação. É muito importante para a gente saber essa experiência, né, da legalização da maconha e do processo de legalização das drogas aqui nos Estados Unidos para esse debate no Brasil. Tenho certeza que todo mundo, enfim, ficou muito feliz com a sua participação. Muito obrigado e bom fim de semana, porque essa entrevista está sendo gravada na manhã de um sábado. O professor tirou aí a sua manhã de sábado para conversar com a gente. Muito obrigado. De nada. Pessoal, e eu fico por aqui. Espero que vocês tenham uma ótima conferência. Se está nos assistindo aqui pela TV 247, um ótimo dia, manhã, tarde, noite. Eu sigo aqui acompanhando tudo o que acontece nos Estados Unidos. Até lá!